Curso de idiomas no exterior. Vale a pena? Eu já fiz dois cursos de idioma no exterior, um na África do Sul e o outro em Malta, no Mediterrâneo, que é um país de língua inglesa, e eles na verdade lá têm três idiomas oficiais: o inglês, o maltês e o italiano. E o inglês falado lá é muito próximo do inglês britânico. E na África do Sul, o inglês falado lá, acho que é um pouco mais parecido com o inglês britânico, mas eles têm as próprias, tem a própria forma, né, do idioma lá. Eu não sei se eu posso chamar isso de dialeto, eu não vou entrar nesses detalhes linguísticos não, porque no caso do inglês falado pelo mundo, o inglês da Nova Zelândia é de um jeito. Eu, inclusive, já morei na Nova Zelândia, eu tive um pouco de dificuldade para entender quando eu estava lá, mas depois de um tempo, de um mês, eu consegui entender. O sotaque é muito diferente, peculiar ali, entendeu? E inglês australiano também, para mim, soa de um jeito muito peculiar. E o inglês sul-africano também. Mas eu acho que ele não foi tão complicado para mim como brasileiro entender o sotaque sul-africano. E eles têm alguns termos próprios lá que só eles usam para algumas coisas e muito característico dali. Vale a pena sim fazer curso de inglês em países que não sejam esses países tão prestigiados financeiramente como Inglaterra, Estados Unidos. É claro que o inglês, né, dita qualidade do inglês, ela vai estar relacionada por uma questão de poder a esses países mais desenvolvidos. Mas eu acho que vale a pena ir para esses outros países, sim. E eu aprendi inglês, por exemplo, nesses contextos, na África do Sul, no Mediterrâneo, e foi maravilhoso. O Mediterrâneo é um lugar incrível, eu adorei Malta, muito bacana lá, muito legal. E África do Sul era um país um pouco mais caro, e, e eu também fui para Nova Zelândia. E eu não fui para Nova Zelândia para aprender idioma, eu fui como nômade. Vocês devem conhecer meu canal, eu trabalho remotamente, e eu vivo rodando pelo mundo. Então, na Nova Zelândia eu fui simplesmente morar lá alguns meses e eu consegui, apesar com alguma dificuldade, entender o inglês deles lá, e foi uma experiência muito bacana. Curso de idioma no exterior é muito brasileiro, é muito enganado por agência de intercâmbio. Muito cuidado, porque eu fui um desses. Quando eu queria fazer intercâmbio, a gente não sabe de nada, né, pessoal? Antes de sair do Brasil, a gente fica meio preocupado, as famílias também ficam preocupadas. E é muito simples de resolver isso. Você consegue resolver isso procurando tudo na internet. Você mesmo consegue planejar o seu curso de idioma em qualquer lugar do mundo. Você nem precisa ir para um país de língua inglesa. Eu tenho um áudio aqui no canal, um vídeo, na verdade, explicando como fazer um curso de inglês no exterior, aprender, ter um bom aprendizado e gastar muito pouco, economizar até 70% do seu dinheiro em relação a curso de escola de idiomas dessas agências de intercâmbio, porque elas cobram um valor muito alto. Elas cobram taxa para poder procurar o curso. Além de tudo, o curso já é caro, né? Então você pode fazer isso por conta própria, né? E você nem precisa contactar a escola antes, porque é claro que se você for permanecer um curto período, né, você pode ir como turista, mas aí um período maior você tem que aplicar para visto, aí você tem que contactar a escola, todas essas questões. Cuidado com alguns países, que alguns países não aceitam que você, por exemplo, Estados Unidos, eu não sabia disso. Você quer fazer um curso com duração inferior a, acho que um mês nos Estados Unidos de língua inglesa, você pode com visto de turista, mas você não pode aplicar para escola fora de lá, dos Estados Unidos. Você só pode aplicar quando você estiver nos Estados Unidos. E eu tive o meu visto cancelado porque eu não sabia disso, porque isso não me foi informado. Eles, inclusive, carimbaram lá no papel que eu fui proibido para sempre de entrar nos Estados Unidos. Depois eu vou contar para vocês em outro áudio isso aqui. Então, o curso de idioma tem
alguns problemas, ao meu ver, e tem também qualidade, mas em geral é bom. Mas eu acho que você pode fazer isso por conta própria. Tem muito brasileiro, viu? Então, tem brasileiro em todo lugar do mundo, e isso não é um problema, mas na medida, em relação à aprendizagem, é um problema sim, porque eles ficam falando português o tempo inteiro, assim como pessoas de língua latina vão para esses cursos para fazer festa, ninguém vai para estudar, então, assim, no final das contas, você não vai aprender nada, você só vai ter bebido um monte, gastado um monte de dinheiro e o seu nível de inglês vai estar muito superficial. Então, não recomendo que você faça isso e que, se você fizer, você não fique ao redor desses brasileiros o tempo inteiro fazendo festa, que você abra a sua cabeça para poder interagir com outras pessoas e faça amizade com outras pessoas, mesmo que seja muito difícil. Porque se você não forçar um pouquinho, você não vai aprender nada. Você tem que sair da sua zona de conforto. Questão número dois, é tudo muito caro por agência de intercâmbio. Então, tente ver isso por conta própria. Eu tenho um áudio aqui no canal muito bem explicado sobre isso. Dificuldade, né, em relação à aprendizagem, eu já falei, né, porque tem muita gente falando português. E você não precisa. A própria interação, você tem que interagir fora da escola. Então não fique ali limitado ao ambiente da escola de aprendizagem e as atividades só da escola. Vá à padaria. Gente, quando você fizer um curso de inglês no exterior, quer aprender inglês, sai falando com todo mundo. Vai na padaria, fala com o padeiro. Vai no mercado fazer compra. Tenta puxar assunto rapidinho com o atendente. Tenta criar situações da vida real para você internalizar os vocábulos. Então, por exemplo, inventa para o atendente do mercado que você está procurando um produto só para você ter uma interação com ele. Você pode ter certeza que isso vai fixar no seu cérebro um monte de vocábulo e a experiência em si, porque é assim que a gente também aprende, né? Procure comunidades quando você estiver no país para fazer amigos locais. Não fique ali no seu grupo de amigos só do intercâmbio da escola, porque geralmente são estrangeiros, não são nativos. E se você tiver amigos locais, principalmente que falam a língua inglesa como primeira língua, você vai ter uma interação maior e o seu nível de inglês ele vai aumentar muito mais do que seus colegas que estudaram. Porque o ambiente formalizado de aprendizado, ele pode ser. Você pode aprender inglês em qualquer lugar, gente. No Brasil, e até países que não sejam de língua inglesa. A questão é que no Brasil você está na sua zona de conforto, rodeado de pessoas que falam português e o inglês ele não é a língua franca, ele não é a língua ali de real do comércio, da vida das pessoas. Então, se você for para qualquer outro país, mesmo que seja um país que não fala língua inglesa, você vai ter que usar o inglês como a língua da sua vida ali, porque eles não vão falar o português. Daí, se você for para um país completamente exótico, sei lá, Áustria, né? Eles falam uma variação de alemão, né? E você não sabe falar alemão, mas todo mundo na Europa fala inglês. Em quase todo o mundo está tão internacionalizado, globalizado, que você vai para qualquer lugar do mundo e eles vão falar inglês, sim, tirando alguns países, principalmente latinos ou muito isolados, como Itália, Espanha, mas ainda assim o pessoal lá fala inglês, sim, né? Agora, em quase todos os outros países onde eu estive no mundo, tirando alguns países, até em países asiáticos, pessoal, que o pessoal não fala inglês tão bem lá, eu consegui me virar e falar com todo mundo muito bem. O mundo está muito globalizado, então você vai conseguir tirar algo positivo dessas interações. Em outro país você vai ter que se virar. Então, além de ser a experiência linguística, tem a experiência cultural. Não é e você não vai ter suporte de ninguém. Isso é uma experiência tão válida para a sua vida que nenhuma agência de intercâmbio vai te proporcionar isso. Então vale a pena sim fazer curso de idioma no exterior. Eu sugiro que você faça por conta própria. Quando eu fiz, eu cheguei a fazer estágio, eu combinei um curso de idiomas com estágio. E eu tirei muito proveito disso, eu fiz amigos nos locais, eu não vivia ali no meu círculo só da escola. E eu tentava criar essas situações para melhorar, né, o meu inglês indo na padaria, indo no mercado, fazendo coisas do cotidiano, não ficar só dentro do meu quarto socado lá, junto com os estudantes, em festa e bebendo, tá? Pessoal, um abraço a todos. Tchau, tchau.